Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psicogeriatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e eu já convido para inscrever-se no nosso canal youtube.com/Vida Mental em um botão aqui no vídeo. Esta é a videoaula Como o lobo frontal influi nas funções executivas. Esta faz parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Neurociências da Terceira Idade. Trata-se de uma pós-graduação na parceria entre Vida Mental e Universidade Paulista no formato híbrido, parte presencial, parte à distância, com a finalidade de termos pós-graduados nesta área do conhecimento tão importante para que diferentes profissionais trabalhem em instituições especializadas tanto em prevenção como também em assistência e reabilitação de pessoas na melhor idade com algum transtorno mental, comportamental e de outras naturezas. Então, sobre lobos frontais. Sobre os lobos frontais, temos o córtex pré-frontal, que é heteromodal ou dorsolateral, uma das principais funções relaciona com as funções executivas. Quando falamos de funções executivas, que geralmente são intensamente avaliadas nos nossos pacientes acima de 60 anos, nós estamos falando em um conjunto de capacidades complexas, de planejar, organizar, executar e monitorar as atividades, tanto aquelas que dizem respeito à independência do indivíduo, como também as outras atitudes que dizem respeito ao relacionamento com outras pessoas, com a solução das necessidades e com a realização de tarefas no dia a dia. E isso acontece, são aquelas tarefas que acontecem de maneira consciente, que depende de uma organização com começo, meio e fim para atingir um determinado objetivo, como, por exemplo, ir até um supermercado, realizar a compra, saber proceder tanto ao pagamento como à obtenção de troco, como também de tomar um objeto estragado em casa e conseguir arrumá-lo de maneira pertinente. E incluem, dentro dessas funções executivas, a volição. A volição é a vontade organizada para iniciar, manter e terminar uma determinada tarefa. A autoavaliação consiste do indivíduo ter crítica para não realizar tarefas que possam colocá-lo em risco ou que não tenha habilidade mínima suficiente para poder chegar-se a um resultado minimamente esperado. Como também a abstração, como, por exemplo, ler um manual e, a partir dele, interpretar as instruções e aplicá-las, por exemplo, na instalação de um novo eletrodoméstico que foi entregue pelo fornecedor. Como também a capacidade de julgamento entre certo e errado, bom e ruim, positivo, negativo, possível, impossível, adequado, inadequado, aceitável, não aceitável. Então, essas funções executivas, elas fazem parte das características que nós devemos avaliar profundamente nos nossos pacientes idosos com sintomas depressivos, ansiosos, correspondentes à demência, com abuso de substâncias, porque isso qualifica em muito o modo como nós vamos direcionar as nossas atividades preventivas, terapêuticas e de reabilitação. E funções nos lobos frontais também nós estamos falando de funções complexas, como aquelas altamente desenvolvidas no ser humano, como, por exemplo, de relacionar-se, ter tolerância, controlar impulsos, entre outras, para que possa, por exemplo, prevenir que haja comportamentos agressivos. Então, nos lobos frontais, nós temos lá, estão relacionados a uma grande região dos lobos frontais que envolve as áreas de Brodmann 9, 10, 11, 45, 46, 47. E aí nós estamos falando de regiões que recebem aferência de todos os córtex de associação secundária, de todos os outros córtex de associação terciária,
assim como de regiões paralímbicas, como o córtex órbito-ventromedial. Enfim, quando estamos falando de lobo frontal, nós estamos referindo-se a uma região cerebral que está em intersecção, em ligação, em conexão, em um processo integrado com várias outras partes do cérebro e que, como desfecho final, no lobo frontal, vai ter como consequências, especialmente, a modulação, organização, eficácia de nossas atitudes, ações e, especialmente, a qualidade dos resultados, dos desfechos dessas nossas atitudes do dia a dia. Diante de várias situações, seja que ela para resolver os nossos problemas, como para lidar com frustração, como também para controlar os impulsos, assim como para modular a intensidade de nossas respostas verbais, físicas e de relacionamentos. Então, nos lobos frontais, quando falamos de função executiva, que podem estar saudáveis, em parte prejudicadas ou totalmente alteradas. Estamos falando de dificuldade para tomada de decisões, ou seja, uma insuficiência na habilidade de avaliação de certo e errado, positivo e negativo, e que leva o indivíduo a não tomar nenhuma decisão ou tomar decisões que são claramente errôneas ou que não correspondem às habilidades que essa pessoa apresentava anteriormente. Dificuldade de resolver problemas. Quando nós estamos falando de problemas, de resolver problemas, isso vai desde tarefas que nós, quando estamos saudáveis, consideramos muito simples, como, por exemplo, de usar o banheiro e higienizar-se adequadamente, até atividades bem complexas, como, por exemplo, participar de maneira assertiva na resolução de um conflito familiar. Dificuldade de participar da vida financeira da família. Ou seja, muitas vezes nota-se essa alteração da habilidade financeira em indivíduos idosos que até pouco tempo eram altamente organizados em relação a tempo de vencimento das contas, planejamento do caixa para poder quitar esses débitos e que passa a esquecer ou pagar com multas ou muitas vezes até relatar que foi pago, sendo que não o fez. Dificuldade de planejar eventos. Quando nós falamos também de eventos, muitos alunos nossos pensam na organização de uma festa de aniversário com 80 convidados. Quando nós falamos de eventos, podem ser eventos de característica muito pequena, como, por exemplo, preparar-se adequadamente para receber visitas dos filhos, daquilo que se espera culturalmente que possa fazer parte deste momento de relacionamento. Dificuldade de julgamento. Dificuldade de julgamento em idosos, costumo lembrar sempre daqueles momentos que essas pessoas passam a dar respostas que não correspondem ao seu modo de personalidade prévio, anterior. Por exemplo, de respostas com muita irritabilidade, de respostas em que o indivíduo claramente não teve uma percepção anterior das consequências daquela resposta em termos de ofensa pessoal. Enfim, então também são alguns exemplos que eu uso e que no nossa pós-graduação nós vamos falar de maneira muito mais ampliada. Dificuldade de organização de seus pertences ou tarefas. Geralmente, os idosos têm diferentes modos de organização de suas atividades ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, ou seja, isso pode estar tanto de maneira registrada, escrita, digitada, como também da organização mental da pessoa sem nenhum registro formal. E quando se inicia qualquer processo de adoecimento que interfere nas funções executivas, isto passa a funcionar de maneira insuficiente, distorcida, errônea, de modo que chama a atenção de familiares. Porque muitas vezes não é o próprio indivíduo com essa dificuldade da função executiva que vai ter o reconhecimento que está sendo falho. E dificuldade de atenção e concentração. Embora muitas pessoas achem que esta função está relacionada a outras partes do cérebro, isso também estão, né? Porque o cérebro é integrado, mas o lobo frontal está fortemente participante desta organização e eficiência da memória e concentração para atividades
intelectuais para planejamentos comportamentais e realização de tarefas que exijam começo, meio e fim. Então, esta foi uma mini aula falando sobre lobo frontal e funções executivas, como parte da divulgação da nossa pós-graduação em neurociências da terceira idade. E, então, se você é um profissional da saúde, médico, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, e fisioterapeuta, farmacêutico e várias outras profissões que lidam com idosos em casas de repousos, em residências assistidas, residências terapêuticas, creches de idosos, enfim, num amplo, até como acompanhante terapêutico também, muito importante. Então, todos vocês, profissionais da saúde, que querem atuar de maneira mais eficiente, assertiva e especialmente de vanguarda, à frente, faça a nossa pós-graduação em neurociências da terceira idade. Porque muitos e muitos de nós estamos incomodados, inseguros e insatisfeitos com as nossas atuações profissionais e trabalhando com a melhor idade. É muito legal, especialmente o que eu gosto demais. Trata-se de um nicho de clientes muito, muito gratos a tudo o que fazemos. Este é um público que, final de ano, nos nossos aniversários, nos enchem de presente. Então, se você é um profissional que gosta de gratificação, trabalhar com idosos é o seu público especial, que faz todo sentido, porque eles são muito gratos e gratificam com presentes, reconhecimento, cartas, enfim, por muitas maneiras. Trabalhando há mais de 10 anos como médico psiquiatra na Prevent Senior, que é um plano de saúde de São Paulo voltado para o atendimento da melhor idade, eu tenho essa vivência no dia a dia com muita alegria. E nós temos um curso, então, no formato híbrido, parte presencial, que permite que você realize muito e muito network, troca de experiência, contato direto com os nossos professores muito eficientes, como também parte à distância, que pode ser realizada da sua casa com acesso à internet de banda larga. Está aí o link para as matrículas da nossa pós-graduação em neurociências da terceira idade. Nós estamos muito disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Então, podem entrar em contato diretamente comigo no lobo@vidamental.com.br, direto no meu celular, WhatsApp, 996228835, como também em outro e-mail e celular da nossa equipe. Quer ter um contato direto com o NIP? Também tem aí tanto o telefone fixo como também o 0800 para ser realizado sem custo. Dessa maneira, então, sejam bem-vindos à nossa pós-graduação em neurociências da terceira idade. Vai aparecer aqui abaixo do seu vídeo também todas as nossas redes sociais, para que você possa nos acompanhar, curtir, comunicar conosco e contribuir para que façamos cada vez mais cursos com melhor performance, mais resultados e que elevem os nossos pós-graduados a um nível de performance profissional muito mais além.